Bom dia, pessoal. Dando sequência, né, às nossas reuniões semanais, hoje eu vou trazer para vocês algumas orientações, a respeito do Simples Nacional, né? Então, a gente passa a ter algumas alterações, né? A reforma em si não alterou os impostos do Simples, mas elas trouxe alguma alteração dentro do contexto do Simples Nacional. Tá? Então, vamos, né, ver como que ficou simples agora, né, pós-reforma reforma tributária, tá? Bom, antes de iniciar, eu queria trazer para vocês aqui uma colocação com relação ao calendário das obrigações, né, da obrigatoriedade das informações lá do IBS-CBS na nota fiscal. Então, tivemos aí no dia 31/7 a publicação do calendário lá das obrigações, né? Então, essas obrigações do calendário, elas continuam vigentes, tá? Exceto aquelas que estavam previstas para iniciar, né, segunda-feira, ontem, dia 3/8. Essas foram aí postergadas, a gente está aguardando a publicação para ver exatamente quando elas vão entrar em vigor. A princípio, as demais obrigações dentro daquele calendário, inclusive eu coloquei um calendário aí na semana passada no grupo, né? E assim que sair essa nova alteração, essa nova previsão aí de início dessas obrigações, que estava previsto para o dia 13, eu vou trazer esse calendário e colocar aí para vocês, tá? Agora tem um alerta, pessoal, né? O pessoal está fazendo muita confusão entre as obrigações com relação ao IBS e as demais obrigações, né, demais alterações que surgiram, né, que foram publicadas no decorrer do ano. Essas, né, tem que seguir, tem que estar ok, tá? Então, nós tivemos algumas publicações que nem a obrigatoriedade, né, de colocar o benefício fiscal, identificar lá na nota, tem um campo específico, né, isso daí passou a vigir a partir de 1 de julho, né, acho que foi publicado lá em abril. Então, temos aí o alinhamento do Código de Ação Tributária, teve algumas alterações, teve algumas exclusões de mercadoria da substituição tributária, né? Então, isso daí está vigível. Quem não fez essas alterações, não colocou esses códigos, não fez essas ajuste no RP, né? Estão tendo problema na emissão de nota fiscal, né? Mas essas são algumas obrigações que não estão vinculadas ao IBS-CBS, mas sim na emissão da nota fiscal, tá? Então, tome cuidado, analisa. Você que está com rejeição, né, analisa a rejeição, pega o erro que está dando, que provavelmente não tem nada a ver com o IBS-CBS. É alguma rejeição com relação a algum produto que tem benefício, alguma redução de alíquota, enfim, dá uma analisada no que está acontecendo. Puxa o erro que está dando, né, o que está aí rejeitando a emissão da nota para ser analisado e ser corrigido no sistema RP, ok? Bom, aí dando sequência ao que nos interessa, que é do Simples Nacional, né? Então, teve algumas alterações, né, após a reforma tributária. Tá? Então, o que tivemos de alterações, as principais? Foi alterada a data prazo para opção anual. Então, até 2025, né, por exemplo, para ser optante do Simples em 2026, a gente ia lá, fazia todas as alterações, a adesão, até o dia 31 de janeiro. Então, a partir de agora, essa opção ela passa a ser para setembro. Então, quem quiser fazer a opção o Simples Nacional para 2027, tem que fazer a opção agora, né, até o dia 31 de setembro. Então, nessas próximas semanas, a gente vai estar analisando toda essa situação e orientando, né, você como você deve proceder nessa nova alteração de data,
tá? Tem outra alteração, as empresas de serviços, né, localizadas aqui no município de São Paulo, né, serão obrigadas, né, a emitir nota fiscal, né, no Portal Nacional a partir do 1/9. Então, até hoje, você emite dentro do portal da Nota do Milhão. A partir de 1 de setembro, você vai ter que emitir essas notas pelo Portal Nacional. Então, já vai fazendo análise, os cadastros, né, dentro do mês de agosto, para chegar lá em setembro você não ter sua nota travada, tá? Então tem a outra alteração no Simples Nacional, então, porque com a reforma tributária, né, foi, criada essa opção híbrida de apuração do Simples Nacional, que é calcular o IBS e CBS por fora do DAS. Então essa opção, você tem que fazer até 30/9. E até 30/11, né, você tem uma segunda data para você confirmar essa opção ou desistir, né? Mas se você não fizer essa opção em setembro, você não tem condições de fazer essa opção em mês 11. Você só tem a condição de confirmar ou de desistir se você fez a opção em 30/9. Qual é o problema? Não sabemos ainda qual vai ser a alíquota do IBS-CBS, né? Está prometido aí para a publicação aí até o final de outubro, pós-eleição, então é um processo aí mais eleitoreiro do que responsabilidade, né, com a economia ou tributária, do meu ponto de vista, tá? Então, a minha opinião, faça, né, na dúvida, todo mundo faça a opção. E aí vamos analisar aí no mês 10 como que fica, é um tempo da gente fazer os cálculos, né? Ter uma alíquota já definida, ver toda mais uma situação, como o mercado vai reagir a tudo isso, e aí lá em 30/11 você desiste, né? Se você falar, não, a opção, a minha situação, vou fazer a opção híbrida, manter ou ficar nela é ruim, então vou lá e desisto, tá? Ou você confirma, tá? Mas, né, na minha opinião, faça a opção em 30/9, independente de você ter uma certeza se é boa ou se é ruim, né? E aí depois decide lá em 30/11. Bom, vamos falar um pouquinho do Simples. A gente fala muito aí do Simples Nacional, mas, né, muitos não têm uma visão do que representa isso. Então, vou passar algumas curiosidades aqui para vocês, para depois a gente entrar de fato aí nas alterações, tá? Então, hoje, né, o Simples Nacional. Então, dentro do cenário nacional, hoje a gente tem aí, né, uns 26,5 bilhões de empresas ativas no país. 24 milhões, né, são pequenas empresas, né, os MEIs, a MI, a IPP. Então, aquela empresa que fatura, o MEI, que fatura até 81 mil, a microempresa que fatura até 360 mil anual, e a EPP que fatura até 4,8 milhões. Então, esse universo de empresas do Simples Nacional, elas representam 95%, né, de todas as empresas ativas no Brasil. Então, você vê que é uma maioria, né? E tem uma curiosidade, o setor de serviço isolado, né, ele representa 64% de todas essas empresas do Simples Nacional, né? É uma curiosidade, é uma estatística, mas eu acho que vale a pena a gente se posicionar dentro desse universo, né? Agora vamos lá, né, o paradoxo da alimentação, né, da arrecadação nacional. Então, quem alimenta os cofres públicos, né? Então, hoje a gente tem uma arrecadação total aí, né, mais ou menos, publicada, a gente nunca mais sabe o que é certo e o que é errado, né? Mas fala-se em 3 trilhões e 500 milhões ano. Pequenos negócios, né, que são essas empresas, né, as MEs e a EPPs, né, dentro daquele universo de 24 milhões, né, a ME e a EPP representa 6,2 milhões. Então, você vê que o MEI, aquele que fatura
81 por mês é a maioria absoluta da carteira de empresas enquadradas no Simples Nacional, tá? Então, as MEs, aquela que fatura até 360 mil, a EPP, que fatura até 4 milhões e 800, junto elas representam, dos 24 milhões, né, ela representa 6 milhões e 200, tá? Isso representa, né, uma arrecadação, né, no universo dos 3 trilhões, né, ela representa, né, essas empresas, que representam 95% das empresas nacionais, elas, né, representam 6% da arrecadação total, né? Então, essas MEPP, elas impactam com o trabalhador CLT, né? Que também gera uma arrecadação em torno de 6%. Então, você vê é, uma, né, uma incoerência aí, né? Uma quantidade, enfim, eu não sei o que é certo ou o que é errado dentro dessa estatística, tá? Mas aqui é uma curiosidade que as MEs e EPPs a arrecadação delas equivale à arrecadação do todo trabalhador CLT, né, com relação ao imposto de renda, tá? Então, aqui um mapinha só para a gente, né, se contextualizar aqui. Dentro dessa arrecadação, né, que eu te passei, né, então o lucro real, ele representa 70%. Ele é a minoria, né, da quantidade de empresas, né, ele representa de 68% a 70% por cento da arrecadação. O lucro presumido, né, representa aí 18%. O Simples Nacional, né, é entre 5% a 6%. E o MEI, né, menos de 0,5%, 0,3%. Então, isso é mais ou menos a contribuição por porte de empresa, pelo regime tributário, né, a representatividade deles na arrecadação nacional, né, anual. Então, aqui é só uma estatística para a gente se posicionar. Então, continuando, né, a importância das MEs e EPPs na economia, né, apesar de elas representar uma arrecadação de 6%, nós vamos conhecer agora, né, a importância. Então, o Simples Nacional, que unifica essa arrecadação, né, das MEs e EPPs, ela representa, como eu já disse, de 5% a 6% da arrecadação tributária do país, né, em torno aí de 170 a 190 bilhões. No entanto, né, o peso dessas empresas na economia, né, e a representação dessas empresas, né, elas vão muito além do dinheiro, né, do valor que o governo arrecada, né? O impacto real, né, ela está concentrado na geração de empregos, no PIB e na sustentabilidade, né, social. Tá? Então, as MEIs, né, as empresas do Simples, né, então, apesar delas terem uma arrecadação, né, tributária pequena, mas no PIB elas representam, né, 30%. Então, do produto interno bruto, né, que mede toda a riqueza produzida no país, os pequenos negócios eles ganham um espaço gigantesco nessa conta, né? Então, a representação no conjunto das empresas do Simples Nacional, MEIs e EPPs, gera aí, né, aproximadamente 30% de todo o PIB nacional. Outra importância dela, né, essas microempresas, apesar que eu já disse, né, delas gerar poucos recursos financeiros tributários, né, mas essas empresas são os maiores empregadores do país, né? Mais de 50% do emprego hoje no país é gerado por essas empresas. Então, se ela arrecada pouco imposto, ela compensa gerando a maior parte dos empregos, né, de carteira assinada no Brasil, né? A representação dessas empresas gira em torno aí, como diz, 50, 52%, né? Então, estatisticamente, né, a cada 10 vagas, né, de emprego abertas, né, 7 a 8 são
das empresas do Simples Nacional. Então, ela tem, na realidade, as empresas do Simples Nacional, elas têm mais um cunho social, né, com o governo do que arrecadatório, tá? Então, voltando, né, contextuando aí as empresas do Simples, né, dentro da reforma tributária. Até muitos falam assim, o Simples Nacional acabou com a reforma, né, tributária. A resposta é não, né, o Simples continua, né, ele tem aí uma proteção, né, constitucional, né, que é a Lei 132 de 2003. Então, ela, né, queira ou não, ela tem essa proteção, né, em tese, que a gente não vê muita proteção do governo com relação às microempresas. Hoje aí a gente está com as faixas defasadas aí, desde 2018, né? Então, hoje, né, as empresas do MEI, né, deveria ter o limite aí em torno de 140, estão com 81. O governo aí, me parece que já fecharam lá uma alteração para 110 em 2027, 140 em 2028, mas as empresas maiores, as ME e as EPPs, né, estão paradas, né? Hoje o limite é 4.800, e os estudos aí da inflação, se fosse atualizar, era para estar lá em torno de 7, 7,5, tá? E o que mudou, né, com a reforma tributária, dentro do Simples Nacional, né? Então, os impostos tradicionais, né, ICMS, ISS, PIS e COFINS, né, que estão dentro da DAS, eles vão dar lugar ao IBS e CBS, né? O empresário, né, passa a ter duas opções no Simples Nacional. Isso daqui é muito importante, tanto para o empresário do Simples Nacional, como os demais que estão fora do Simples, porque isso aqui vai impactar bastante, né, nas transferências de crédito. Por isso que criaram, né, essas opções com a reforma tributária, criaram a opção do empresário do Simples manter o recolhimento do modelo tradicional, unificando todos os impostos dentro da DAS, e criar um modelo híbrido, né, do IBS-CBS por fora da DAS, tá? Por quê? Porque hoje já existe esse problema o Simples Nacional, porque muitas empresas, né, principalmente as maiores, e quando você está aí do Simples Nacional e você está no meio da cadeia produtiva, hoje você não transfere os créditos de imposto que estão embutidos dentro do produto. Pelo Simples Nacional, você transfere mais um valor bem pequeno, tá? É aquele que está dentro lá da divisão do valor da faixa tributária que você recolhe, né, de acordo com o seu faturamento. Lá você tem uma divisão: imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI, né? Então, lá você transfere só aquele valor pequeno, né? Então, muitas empresas, na hora que você vai avaliar o custo, às vezes você tem um preço menor quando você compra numa empresa do Simples, mas o crédito faz a diferença final, né? Então, o crédito que você não toma acaba fazendo parte do custo do produto e acaba mais gerando o teu custo, né? Então, eles criaram esse modelo para você possa ter a opção de ficar dentro do tradicional, modelo tradicional, ou você ir para o híbrido, onde você vai recolher, apurar o IBS-CBS fora do Simples Nacional. Então, você que está no Simples Nacional, você vai fazer essa opção, né, que vai ser agora até o final de setembro, você vai ter que fazer essa opção, e aí você vai calcular, então, tudo que você comprar, você vai tomar crédito. E tudo que você vender, você vai vender com o IBS e você vai compensar, né? E vai repassar, né, para o teu cliente todos os créditos. E isso pode fazer uma grande diferença, né, para quem está aí no processo produtivo. E se você está no meio da cadeia, né, você vai estar repassando, você vai estar vendendo para quem
né, ainda vai transformar ou vai utilizar o seu serviço dentro aí do produto, né, e vai passar depois para o consumidor final, porque quem vai pagar o IVA é o consumidor final. Então, se você tem crédito e você vai ter um débito líquido e certo na venda, então a diferença, né, da tua carga tributária, né, é os créditos que você vai poder tomar, né? Então, aquilo que a gente não podia tomar de crédito, né, no passado, né, material de limpeza, material de uso de consumo, né, hoje a gente vai poder, porque antes, na época do ICMS, a gente brigava muito com o Estado, né, em alguns casos também com a União com relação ao IPI, porque você usava muito material no processo de produção e o governo fala, não, isso não está ligado direto ao produto, então você não pode tomar crédito, né? O ICMS é a mesma coisa. O PIS e COFINS, quem está no lucro real toma crédito, né? Mas já tinha uma legislação totalmente diferente, mas nem tudo você podia tomar crédito. Então, era uma confusão, acho que a legislação mais complexa é do PIS e COFINS, né, o não cumulativo, porque você toma os créditos, né, para bater nos débitos, mas a legislação ela é mais confusa do que a do ICMS e do IPI junto, tá? Então, é uma zona total. Então, você, pra você ter uma ideia, você é uma indústria, vai aí viajar, passa num pedágio, pega lá o ticket. Aquele ticket você não pode tomar crédito, né? Mas se é uma transportadora, a transportadora pode tomar. Então, é uma confusão dos diabos, então você tem que ficar analisando cada atividade, cada produto, cada situação, para saber se pode ou não ter crédito. Então, agora, né, a gente parou, a gente não tem mais semestre, tem mais IPI, não tem mais PIS, não tem COFINS, né? Temos uma legislação nacional que a base, né, dos créditos vai ser o mesmo para as duas, então a gente vai falar, né, ter um regulamento nacional único para a tomada de crédito, não vai ter aquela briga mais de Estado e município interferindo nesses custos tributários. Tá? Então, né, essa nova janela para a opção anual, né, que foi aí a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, né, então ela traz o seguinte, a nova data regular. Então, a opção para o ano seguinte, né, ocorre agora, né, e a partir daqui para frente, né, no entre o dia 1º e o dia 30 de setembro, tá? Antes era 1º a 31 de janeiro. Então, a partir desse ano, quem quiser fazer a opção do Simples Nacional para o ano que vem, então lá, quem está no lucro real, quem está no lucro presumido, quem foi desenquadrado do Simples aí durante o período, né, está fora do Simples, quer fazer essa opção para recolher os impostos dentro do Simples Nacional, né, tem que fazer isso até o dia 30 de setembro. Para fazer isso, você tem que ver todas aquelas mesmas obrigatoriedades que tínhamos lá em janeiro. Então, você tinha que regularizar seus débitos até 31 de dezembro, né, do ano seguinte, ou, na pior das hipóteses, até o dia 31 de janeiro, para você fazer a opção e ficar enquadrado. Então, hoje, né, você que está fora do Simples e quer fazer a opção para o Simples Nacional, no ano que vem, você já tem que fazer um levantamento de todos os seus débitos nacional, federal, estadual, previdenciário, analisar o seu conta corrente, né, tributário, Receita Federal, Estado e município, né, para você não ter nenhum débito e fazer a opção até 31 de setembro, para que você possa ser enquadrado, né, e recolher a partir de 1 de janeiro de 27. Então, você faz a opção agora e para começar a usufruir ela a partir de 2027.
Então, o que tivemos aqui é a fim da retroatividade, porque antes a gente tinha uma insegurança, porque você fazia o cadastro em 1 de janeiro e às vezes você tinha que aguardar, né, um período e você começava a recolher os impostos em janeiro, mas você não tinha uma segurança absoluta que você estava enquadrado, né? E às vezes você tinha alguma situação que no mês de janeiro aparecia um débito lá, você fazia o cadastramento, liquidava o débito, mas aí você tinha que ficar aguardando, às vezes até o dia 15 de fevereiro, para a Receita te enquadrar ou não, né? Então a gente tinha tudo essas dificuldades, às vezes você ficava inseguro, você fazia a opção, começava a recolher, mudava todo o RP seu, né, para o Simples Nacional, fazia toda as parametrização, né, mas você não tinha uma certeza. Então agora, né, você tem essa condição de você fazer isso em janeiro, você vai ter aí o final do ano para você acompanhar, se tiver alguma notificação, você tem um prazo aí de 30 dias para regularizar, 90, dependendo do caso, 90 dias. Então, você tem um período maior para regularizar. Se você, depois da opção de 30 de setembro, né, a Receita te notificar de alguma pendência. Se ela te excluir, você tem 90 dias para você recorrer, né? E às vezes a gente consegue reverter a situação. Então a gente vai ter mais um prazo, né, de regularizar a situação, de se manifestar, né, e conseguir um enquadramento com tranquilidade, porque chega lá em 1 de janeiro, você está com todas as pendências resolvidas, né? E a gente tem uma margem aí até o final de novembro, então as empresas que se enquadrar no Simples, né, ela já vai ter que se enquadrar em 30 de setembro e fazer já a opção, se ela vai querer ficar no regime híbrido ou se ela vai optar pelo tradicional, para quem se enquadrar, pedir enquadramento. Quem está já no Simples Nacional, em 2026, está lá cadastrado bonitinho, tem até 30/9 de setembro para fazer a opção, se ele vai continuar 27, né, como diz, no regime híbrido, né, ou no convencional, né? Então, 30 de setembro é uma data onde você é o limite para você se cadastrar, se você está no lucro real presumido que é possível nacional, e é a data limite para você optar por qual tipo de apuração você vai escolher, né? O híbrido ou o convencional. E 30 de novembro, né, é um prazo que a lei te deu, bonzinho, né, o fisco aí, né, para você, né, manter, né, dentro do regime híbrido que você, né, fez a opção ou desistir dele, né? Então a gente tem essas alterações dentro do Simples Nacional. Então isso daqui vai dar pano para manga, vamos ter que trabalhar, cada empresa, né, vai ter que analisar, né? Eu já estou fazendo um estudo, já vou passar algumas orientações para quem deve ou não optar pelo regime híbrido. A princípio, eu aconselho todos e vamos fazendo um trabalho, uma análise, né, da situação de cada um tem uma vida própria, tem uma estrutura, né, que precisa ser analisado, e aí sim a gente tem até 30/11 para definir se a opção híbrida é a melhor ou não, e aí, se for, mantemos, confirmamos a opção, e se chegar à conclusão que ela não é a melhor opção, a gente tem a 30/11 para desistir, tá? Então, o que é
o regime híbrido. Então vamos entrar aqui, né, uma explicação, tentar passar aí para vocês, né, para aí já cada um de vocês ir trabalhando, analisando, fazendo os estudos, né, para ver qual é o melhor regime, tá? Então, né, a apuração, né, e o recolhimento, né, então, do IBS fora da DAS, né, que é esse regime híbrido, né, então o que que a gente tem que analisar? Primeiro, é o peso dos créditos, né, no mercado, né. Então, na opção B2B, é quando você vende, empresa para empresa, né, e o B2C, quando você vende para consumidor final. Então, primeiro que você tem que analisar, né, é onde você se enquadra, onde a sua empresa se enquadra e o que é preponderante, porque às vezes você pode ter um negócio que você vende para os 2, mas qual que é a importância, de mercado, né, em relação ao consumidor final, se o consumidor, se é final ou se é para outra empresa. Então, o problema da DAS, como eu falei, né, do sistema tradicional, se você tiver no B2C, né, você no tradicional, você vai passar pouco crédito, né? O risco comercial disso, o que as grandes empresas, ou pequenas empresas, médias empresas, que estejam no lucro real, lucro presumido, né, elas podem rejeitar o fornecedor que esteja no Simples Nacional, porque vai vir pouco crédito. Talvez isso vai fazer uma diferença lá na venda, porque ele não vai ter crédito, né, para abater o débito dele. Mas isso daqui é um estudo que precisa ser feito, fala-se muito no mercado, é muita gente dando opinião. Eu tenho uma certa opinião aí que, né, para você transferir crédito, como esses impostos são por fora, então você vai ter que ter um preço diferente final, né? Então, será que é interessante uma empresa pagar mais para ter crédito ou pagar menos, né, e não ter crédito? Eu não, né, você vai ficar com dinheiro em caixa, né? Então, eu não sei. Então, é um estudo que eu ainda estou analisando, fazendo para o serviço, para o comércio, para a indústria, se esse efeito ele é efetivo. Porque se eu coloco os impostos por fora, né, eu vou destacar, mas vai ficar mais caro o produto. Então, se eu estou no Simples Nacional hoje, para serviço contábil, se eu estou no permanecer minha forma tributária dentro do convencional, meu serviço para o meu cliente vai ficar mais barato, né? Se eu for para o híbrido só para transferir créditos para ele, dentro do meu contexto, que é que o meu serviço vai ficar mais caro. Então, vale a pena ele pagar mais para mim para ter crédito? Não sei, né? Precisa ser estudado, precisa ser analisado, né? Cada caso é um caso, né? Então, mas, né, no mercado se fala muito isso, então deve ter algum estudo, deve ter uma razão, mas a gente precisa dar uma analisada, né? E também, né, quem presta o pequeno prestador de serviço, né? Hoje, quem você vê, a maioria que está dentro do Simples Nacional, então, advogado, contador, médico, esse pessoal, né? Então, precisamos ter uma opção para eles, né, de ele convencer quem está tomando o serviço dele que, né, o porquê que ele está ficando no Simples, ele precisa convencer, né, as pessoas também, né? Porque senão vão gerar uma mentira no mercado e aí todo mundo vai comprar, então aí vai chegar no dentista, você está no Simples Nacional? Não. Sistema híbrido? Não. Estou no convencional. Não. Então eu vou no dentista ao lado, que lá ele está no híbrido, né? Não sei se isso, né, como que vai ser a economia daqui para frente com tudo isso que estão sendo dito no mercado. Então, precisa ser analisado, precisa ser estudado, né, e confirmado, né, se há realmente esse impacto que estão dizendo no mercado, tá?
Diante disso, né, então, me parece que a solução híbrida, né, pagando o imposto por fora, né, no regime não cumulativo, né, então as empresas destacam esses créditos integral, né, e se mantém competitiva. Isso que diz a legislação e os técnicos. E, a princípio, eu acredito que sim, né, mas tem algumas coisas que precisam ser analisadas de fato. Né? Outra coisa, né, que é com relação a essa janela aí da opção do híbrido ou convencional, tá? Então é uma flexibilidade da calibragem do caixa, tá? Então no ano ele vai ser dividido, né, a partir de agora, em 2 fases, né? Então essa a gente só não pode confundir, só esclarecendo aqui. A opção do Simples Nacional em setembro, ela é para o ano calendário de 27 integral, tá? Eu vou lá fazer a opção para o Simples. Essa opção é para 1 de janeiro a 31 de dezembro. A opção, você estando dentro do Simples, aí você vai ter a opção de recolher o imposto pelo regime convencional ou híbrido. Essa opção convencional ou pelo regime híbrido, ela passou a ser semestral, tá? Então, 30 de setembro, eu estou no Simples Nacional, então aí eu tenho a opção para recolher o meu imposto, né, eu vou ter que fazer essa opção agora, entre 1 de janeiro a 30 de junho, né, pelo regime híbrido, entendeu? Então eu vou fazer essa opção. Aí eu tenho uma segunda opção, então se eu escolhi para recolher o imposto no primeiro semestre do ano seguinte, pelo regime híbrido, e aí eu chego à conclusão que foi uma péssima opção, eu tenho um prazo, né, que eles chamam de uma janela de salvação, entre o dia 1º de março a 31 de março, eu posso rever essa situação e mudar minha opção, né, para recolher o segundo semestre, de julho a dezembro, né, por outro regime. Então, eu escolhi regime híbrido, de janeiro a junho. Péssima opção. Então, eu tenho a opção de ir lá em 31 de março e mudar para recolher o segundo semestre, né, pela opção convencional, né? Então, eu tenho essa alternativa. Então, acredito que isso vem ajudar bastante o empresário. Por quê? Porque até agora a gente tem que trabalhar numa situação, né, lucro real presumido deu simples, a gente tem que ter uma bola de cristal para saber qual vai ser a minha situação no ano seguinte, dos meus negócios, para mim já definir a tributação, onde eu entendo que, né, a gente teria que ter uma opção lá no final do ano para ver por onde que eu recolho. Então, chego lá no final do ano, eu tive prejuízo, vou escolher o lucro real, porque lá, se eu tenho prejuízo, eu não pago imposto, mas aqui no Brasil não, né? Então, a gente tem que fazer, tem que ter uma bola de cristal, né? Fazer todas as previsões. Você pode ter uma previsão do seu negócio, mas chega o governo, né? Fatores externos afeta toda a economia e tudo aquilo que você planejou, que você tinha lá como líquido e certo, né? Vai para o espaço, né? Como a gente vemos aí a pandemia. Então, tudo aquilo que alguém projetou, né? As grandes multinacionais gastam dinheiro com projeções na estratégia, né? Mas chega uma situação dessa, acaba, né? Não existe planejamento que sobreviva, principalmente aqui no Brasil, tá? Então é muito difícil, tá? Então esses efeitos aí, né, solicitados, né, eles vão ajudar a equilibrar, acho que o caixa das empresas, né, vai te dar uma flexibilidade. Você tomou uma decisão errada, você tem no meio do caminho a condição de alterar, né?
E essas alterações, né, quando você toma essas decisões, elas são irretratáveis para aquele período, tá? Então, eu acho que é aí alguma coisa que a legislação trouxe de bom, né, para o Simples Nacional, tá? Então, aqui, né, um cronograma, né, de tudo isso que eu falei com vocês, né? Então, a gente tem lá, né, primeiro, escolha setembro. Escolha inicial da obrigação no primeiro semestre do ano seguinte. Novembro, prazo final da desistência ou ajuste da escolha. Janeiro, entra em vigor o modelo escolhido. Março, você tem uma janela de revisão semestral. Julho, entra em vigor a revisão que você tomou em março, tá? Então, dentro do Simples, você vai ter essas opções. Então, você vai ter que estar trabalhando, né? Por isso, gente, que a parte das empresas, a parte fiscal, né, a parte contábil, ela tem que estar regular, porque como que você vai tomar uma decisão, analisar alguma coisa, se você não tem um balancete, você não tem informação nenhuma, né, para você tomar uma rescisão. E se você não tem isso em dia, você perde esses prazos. Então, hoje no Brasil, né, se a gente imaginar que 24 milhões são do Simples Nacional, né, e vende-se no mercado, sempre venderá, empresa nacional, lucro presumido não precisa ter contabilidade. Então, veja a quantidade de empresas nesse país que não tem nenhuma informação. Então, administrar a empresa pelo saldo bancário não é uma opção inteligente. E fazer só o livro caixa também, o livro caixa hoje é uma cópia do extrato bancário. Também você não tem informação para decisão. Faturamento, né, não é a única peça para uma análise tributária, tá? Então, faturamento não é lucro. Então, hoje, recolher imposto pelo faturamento Simples Nacional, recolher imposto pelo lucro presumido Simples Nacional, né? Às vezes está recolhendo imposto de renda e contribuição com prejuízo operacional, né? Isso que ocorre com a maioria das empresas. Aí não consegue reverter a situação porque não tem condições, né? As empresas hoje não têm condições de ter uma contabilidade ideal. Por mais que eu brigo aqui no escritório com o pessoal, ainda o pessoal não manda extrato para a gente fazer a contabilidade. Infelizmente, né, muitas empresas não permitem que a gente ajude elas aí em relação à sua situação, ou passar alguma informação gerencial, tá? Então, assim, uma visão para a gente começar a pensar, para você empresário, né? Porque o meu objetivo aqui de toda essa reunião, desde o ano, no início do ano da reforma tributária, não é passar orientações para quem faz a operação, não é para o assistente, né? É para o empresário. E aqui, o que eu estou tentando passar não é como fazer, é o que você precisa fazer para cobrar do seu subordinado. Então, o meu foco aqui é para o empresário. Por quê? Para o profissional da área, tem um monte de curso, você vê curso para todo lado, né? Agora, o empresário é pouco. E ele não tem tempo, o empresário ele não pode perder tempo emitindo uma nota, né? Sabendo lá o que é o código. Né? Isso não interessa, né? Mas ele precisa saber que a nota tem que ser emitida corretamente. E na próxima aula eu estou programando, né? Dentro dessa parte aqui do Simples Nacional, eu vou trazer uma aula para a gente falar sobre a importância da nota fiscal a partir de agora, tá? Por quê? Porque a gente vai, com a reforma tributária, essa parte das obrigações acessórias, de apurar imposto que a gente tinha aí, as declarações que a gente enviava para o governo, isso com o tempo vai acabar. Eu acredito que nos próximos anos vai acontecer o que a gente já está tendo da declaração da pessoa física pré-preenchida, né? Então, hoje já existe no projeto a contribuição, né, a apuração dos impostos assistida. Então, você vai ter um portal, já está na reforma, acho que já está em andamento, já está em teste, já está funcionando, né, acho que ainda em projeto, que você vai entrar lá e você só vai conferir os impostos que você vai pagar. A princípio, eu acredito que do IBS, CBS, entendeu? Então,
você não vai ter que mais apurar. Quem que vai apurar esses impostos para você? É o fisco, entendeu? E vai ter um portal onde você vai estar comprando, pagando, vendendo, vai estar entrando débitos e créditos, o governo vai estar apurando isso para você. No final do mês, você puxa essa lista de débito e crédito, vê o saldo, confere, gera guia e paga, né? Então, a nota fiscal ela vai ser o documento que vai ser aquele documento e vai ser uma confissão de débito. Então, você emitiu uma nota, o teu cliente deu o aceite, né? Lá já vai estar todos os impostos lançados, né, nas notas, né, os campos, as bases de cálculo, porque hoje o XML, né, o arquivo digital, né, de uma nota, que é a nota oficial, que ninguém entende, então o pessoal acha que aquele documento que você recebe com a mercadoria DANF é o documento. Não, o documento é o XML, então não adianta você guardar as DANF, chegar um fiscal, você dá um monte de papel para ele de DANF, ele não vai querer, ele quer o XML, todo o fisco, né? E desde que criou a nota fiscal de serviço de venda, a nota fiscal eletrônica, a obrigatoriedade de guardar o XML é da empresa. Então, quem é mais antigo, igual eu, sabe que lá a gente tinha nota no bloco. Você emitia nota com carbono, tinha que guardar outra via do fisco. Aí veio a nota, o quê? Lá que você emitia em papel, você mandava fazer aqueles papel da própria Receita lá, os programas que emitiam nota, não era mais a nota em bloco, era em formulário contínuo, você montava em tantas vias, a última via do fisco você tinha que guardar encadernado. Então, isso não mudou. Então, hoje, o que você tem que ter? O XML. E eu duvido que as empresas tenham isso, entendeu? Né? Porque você tem que pedir, quando você recebe uma nota, você tem que pedir para o teu fornecedor mandar o XML. Você tem que arquivar esse XML e você tem que mandar esse XML para a contabilidade, porque ela vai baixar esse XML e vai calcular. Não se faz mais apuração, não se escritura mais com base no documento físico. Eu não copio mais nota, entendeu? Não adianta, se me mandar uma DANF, eu não consigo apurar, eu preciso do XML. Então, eu preciso do arquivo magnético das notas fiscais, né? Seja lá qual for a nota de compra, venda, remessa, brinde, eu preciso de todas elas. Entradas e saída, porque isso eu baixo no meu sistema puxa esses arquivos e ele processa as informações. Então, se a sua nota tiver com os campos errados, você tem um benefício, não identificou lá no campo do benefício o código, você tem uma situação tributária, ela está errada, tem uma base de cálculo errado, está tudo dentro do XML. Eu não consigo enxergar isso, entendeu? Porque antes na nota, a gente olhava para a nota, conferia fisicamente, né? Pegava a calculadora, revia os cálculos. Hoje não dá mais, né? Hoje, o que está dentro do XML, né, não está na DANF. Então, quando me manda só o documento, ele serve para mim conferir algumas coisas, né? Mas a base de tudo é o XML, entendeu? E o sistema hoje faz a captação. Hoje a gente está trabalhando com um sistema inteligente que faz auditoria do XML e traz para a gente algumas inconsistências, que algumas a gente consegue pegar, né? A gente consegue analisar, né? Agora, se você coloca lá uma base de cálculo errado, uma alíquota errado, o sistema não vai entender, ele não vai pegar isso. Ele vai consistir alguns campos básicos, né? NCM,
né, alguma ST, situação tributária, isso ele consegue pegar. Agora, tem erros que não, entendeu? Então, e uma vez que você emitiu errado, né, vai ficar errado. O cliente não viu, aceitou, né, a confissão de dívida e o imposto está lá, devido, confessado, vai ter que recolher. Tem as formas de alterar, de recorrer? Tem. Então, hoje criaram, né, já está valendo, não sei se todo mundo está analisando, que é as notas eletrônicas de débito e de crédito. Quando você vê que emitiu uma nota, foi processada, foi aceita e viu o erro depois, e esse erro está mexendo com o imposto base de cálculo, você consegue emitir essa nota, esse nota de correção. Então, você tem lá o campo da nota, toda como dizer assim, o RG da nota, você vai lançar, vai colocar, vai demonstrar o débito e crédito, vai processar, então esses valores vai lá para o seu conta corrente de débito e crédito, vai aumentar ou vai diminuir o valor que você está a pagar. Então, né, esse processo está ficando bastante complexo, né, e precisa ter. Então, cuidado daqui para frente com a tua equipe de emissão de nota fiscal, tá? E do teu pessoal, né, de recebimento para conferir as notas quando você recebe e dar o aceite na nota se está certo, mas precisa conhecer. Então, me desculpe, mas, né, estagiário, né, não desmerecendo o estagiário, mas eu falo a nível de conhecimento, né? Primeiro emprego, não dá mais para emitir nota, que eu vejo que a maioria das empresas, das pequenas empresas, faz isso, manda qualquer um emitir nota. E ele vai emitir, está lá, está cadastrado, se está certo ou errado, ele não vai conhecer, vai emitir. Então, quem é o contribuinte? Quem é o responsável? É o sócio, né? Não é o contador, entendeu? Não é o assistente, não é quem emitiu a nota, é o sócio da empresa, o dirigente da empresa, no caso de ISS. Tá? Então, qual que é a minha recomendação hoje para vocês? Para a gente começar, quem está no Simples Nacional, né, começar a analisar aí para a gente poder tomar essa decisão até o final de setembro. E também, quem não está no Simples, adquire, começar a estudar qual é o efeito de você comprar de quem está no Simples Nacional no regime híbrido e quem está no convencional. Qual é o efeito disso para você? Se isso tem um benefício, se isso ou não, tá? Para você poder tomar uma decisão, né? Você que está aí no processo produtivo, que toma serviço, que compra mercadoria para processar, então de quem é melhor você comprar, tá? Então, você, né, que vende, mapeie a sua carteira de cliente para você ver se você vende mais para B2B ou B2C. Então, se você vende mais para empresa ou para pessoa física, tá? Então, se você vende para pessoa física, né, eu entendo que o sistema convencional com certeza é o melhor, tá? Mas se você vende para outra empresa, precisa analisar, entendeu? Mapeia o impacto tributário, né, do Simples. Então, né, você está no Simples, pega a tua condição hoje, os teus produtos, vê toda a alteração que você vai sofrer com relação a essa alteração, né, do convencional para o híbrido. O convencional, onde você tem lá na DAS, né, PIS, COFINS, né, ICMS e ISS, ele vai ser automaticamente só mudado a nomenclatura, IBS, CBS. Então, se você tem lá uma taxa de 2 PIS e COFINS, né, você vai colocar lá IBS, CBS 2. Então, não vai ter alteração, né, já tem as tabelas lá publicadas, então é só dar uma analisada, ver qual vai ser o efeito, então é fácil. E fazer os cálculos, né, por fora, se você for fazer a opção do híbrido por fora. Então, para ver qual seria o teu custo final, quanto que vai alterar o seu produto, se não altera. Então, eu entendo que o custo do seu produto não muda, entendeu? Porque você vai ter lá um produto X, custar 100,
você vai tirar o PIS e COFINS e vai acrescentar o IBS-CBS, então você vai chegar ao preço do produto. Então, o preço do produto ele continua sendo o mesmo. O preço final com os impostos que vai a ser alterado. Tá? Então, monitore, né, os impactos operacionais, o fluxo de caixa, né, analisando esses regimes aí que passa a ser, né, trimestral, né? E faça, né, as simulações, né, contábil, resultado, né, procura aí pegar um balanço do primeiro semestre, um fechamento até julho, né, para fazer essas alterações já com base, né, no que você tem de informações reais da sua empresa. Tá, pessoal, então o que a gente vai ter, né, um trabalho, né, até o final de setembro, é todo um trabalho voltado, né, para o Simples Nacional, que agora é o momento esses 24 milhões de empresas que existem, cada um analisar a sua situação para ver qual é o regime que vai, né, fazer a opção. A gente ainda é o primeiro ano, a gente está no escuro, não temos nem a taxa ainda, né? Então, a minha recomendação é que faça a opção pelo regime híbrido. E lá em setembro, com mais calma, a gente desiste ou mantém essa opção. Mas vai ter uma alteração, né, que todos têm que se preocupar. O prestador de serviço já fica em alerta que, a partir de setembro, ele vai ter que migrar a emissão de nota fiscal do sistema da Prefeitura do Milhão, do município de São Paulo, para a nota fiscal nacional. Quem está no lucro presumido, lucro real, continua emitindo a sua nota pelo sistema do Milhão na Prefeitura, né, no portal da Prefeitura do município de São Paulo. Tá? Então, repetindo, quem está em São Paulo é do Simples Nacional, optando pelo Simples Nacional, a partir de 1 de novembro vai ter que emitir a sua nota no Portal Nacional. Quem está no lucro real presumido continua emitindo a nota fiscal no Portal do Milhão da Prefeitura de São Paulo. Bom, pessoal, é isso aí. A gente vai estar aí na próxima semana retomando entrando em detalhe. Eu vou tentar trazer alguns exemplos práticos para vocês, comparando alguma situação, né? Eu tenho alguns casos que eu já estou vendo de algumas empresas prestadoras de serviço. Não sei, né? A gente está discutindo a legalidade. Então, eu tenho um escritório de advocacia, né, por exemplo, que presta serviço para a empresa e presta serviço para pessoas físicas, né? Então, qual a opção, né? Estamos chegando a alguma conclusão, então, né, como, né, é mais ou menos dividido, ter duas empresas, ter o objetivo, né, tem abrir um novo escritório, um para atender pessoa jurídica, outro para atender pessoa física, né? Então, mas isso precisa ver, né, precisa tomar muito cuidado, porque a legislação federal traz isso nas decisões judiciais, então você não pode fazer essas alterações, né, buscando, né, como dizer assim, uma simulação tributária, né? Você simular uma situação para reduzir os impostos. Eu tenho que, né, fazer as minhas alterações e justificar um objetivo empresarial, né? Então, não sei como fazer isso, estou tentando verificar o que isso pode ter de implicação legal, mas seria uma situação. Às vezes, empresas que têm venda para pessoas, vende tanto para pessoa física como jurídica, né? Então, sei lá, talvez, né, abrir duas empresas, dividir a empresa, né, e ter duas empresas, né? Não sei até onde que isso abrir pode, né? Mas a gente sabe que tem o fisco que traz isso e enquadra isso como uma simulação, né? Isso pode ter consequências. Então a gente precisa analisar o novo cenário. Algumas alternativas tem, mas a gente tem que buscar agora essas alternativas mais com segurança jurídica. Bom, pessoal, o que eu tenho para vocês é isso.
Vou ver se na semana eu consigo passar para vocês, na próxima semana, a gente trabalhar as próximas reuniões dentro do Simples Nacional, mas vou trazer uma aula para a gente falar sobre nota fiscal. É o que eu vejo de, né, de preocupação atual no que estão transformando a nota fiscal. Estão transformando a nota fiscal num documento de confissão de dívidas, né, de débito fiscal, tá? E é dentro da nota, né? Então vai ter o split payment, tá? Então vai vir da nota fiscal. Então, eu acredito que todas essas obrigações que a gente tem, que a gente entrega mensalmente, apuração do PIS, COFINS, né, ISS, MESC, né, isso vai ser já quase que automático pelo fisco, né, a gente vai ter essa apuração assistida, né, que eles estão chamando aí no mercado, onde a gente vai, contadores, né, vai estar pegando essas apurações já fornecidas para o fisco e fazendo a conferência. Para isso, o contador continua precisando receber as informações das empresas para fazer esse checklist. O contador, a empresa, tem que guardar o XML. Não é uma obrigação do contador. O contador pode ajudar a fazer esse trabalho, mas não é dele, entendeu? É da empresa. O responsável tributário é o contribuinte, não o contador. O contador é um meio. Ele ajuda e muito vocês, né? Hoje existe sistema que baixa o XML, eu tenho isso no escritório, eu baixo, eu confiro com o que vocês me mandam. Já peguei várias falhas, né, de cliente que eu baixei o XML, o cliente me manda todos os XMLs, né, que ele recebe, né? Então, assim, teve um caso que no final do mês, fomos conferir, tinha lá umas notas, uma meia dúzia de notas de um fornecedor que ele não me mandou, né? E no fechamento, a gente detectou que ele não tinha mandado essa nota, questionamos, ele falou, não comprei, né? Então, aí no final, né, frigir os ovos, né, era a nota que o fornecedor tinha necessidade de caixa e emitiu nota contra ele, né, para descontar, né, gerar caixa, fazer aquela operação de desconto, mas esqueceu dentro do prazo, né, de cancelar a nota. E quando a gente baixou e puxou, essas notas veio antes dele cancelar, né? Então, isso, né, pois entenderam lá, mas a gente tem essa condição de usar, tem, mas a gente também não pode confiar naquilo que está no mercado, que hoje já tem uma grande segurança, né? Eu acredito que a partir de setembro, que a nota do Simples passa a ser uma nota federal, vai ter um XML, que muitas não têm, então a gente vai conseguir ajudar o cliente baixando pelo nosso sistema todos os XML que foi emitido contra o CNPJ dele no Brasil inteiro. E também, hoje, talvez, das notas fiscais de serviço, que hoje a gente não consegue captar todas as notas, porque temos 5.700 municípios, entendeu? Então, os municípios, eles não, nem todos fazem acordo com as empresas de software para permitir o acesso. Então, a gente não tem uma segurança de baixar as notas fiscais, né, para o sistema e ter aquela certeza que todas aquelas notas que foi emitido contra o cliente a gente conseguiu captar. Então, hoje a gente baixa, tenta baixar de alguns municípios vizinhos, né, mas nem todos têm, e às vezes a gente detecta um débito do cliente, né, de um município, né, que não seja São Paulo, porque o cliente não mandou a nota, né, não encaminhou, é de outro município, a gente não captou, né, e o débito foi lançado contra ele e a gente não tinha o documento, não foi escriturado e não tinha como saber, tá? Então, existe isso daí. Então, o cliente tem que ter o XML arquivado. Não guarde esse XML na sua máquina física. Esse XML tem que ficar em nuvem, porque você vai ter que guardar por 5 anos, no mínimo. E se você tem um processo,
você vai ter que guardar essas notas XML das notas de entrada e saída, né, importação, exportação, o que for, até o final do processo, tá? Então, uma recomendação, a gente vai estar trabalhando, vou estar trazendo isso em especial para os clientes do escritório, orientando, né, aquilo, né, a gente contador aqui nem médico, a gente dá a receita, dá o remédio, né, toma quem quer, tá? Mas, pessoal, seria isso. A gente vai ter muito trabalho aí até o final de setembro, a gente vai ter muita discussão, muitas alterações, né? Eu vejo que essas alterações, pela minha experiência que a gente está tendo, né, como teve aí essa mudança, dia 31, dia 3 já estava lá, líquido certo que ia começar uma obrigação, desistiram, recuaram, né? Isso, né, quem é antigo como eu, sabe que a gente já viveu isso no passado. Isso não é novidade. Isso sempre existiu, né? E até o contribuinte espera por isso. A gente vive a nossa declaração do imposto de renda, né? Pessoa física, então todo mundo fica lá. Ah, mas será que vai prorrogar? Ah, será que vai prorrogar? Ou não prorrogou? Agora, porque o governo prorrogou, a gente vê aí a manifestação na internet, pô, somos palhaços, fica mudando, né? E se tivesse publicado, qual seria a consequência, né? As empresas não estariam preparadas para isso daí. Então, ontem ninguém conseguiria, tenho certeza, o pequeno empresário não teria emitido as notas fiscais, entendeu? Teria travado a produção de grandes empresas, porque muitas empresas não teriam recebido o material, porque o pequeno não conseguiu emitir nota, né? Ontem tive exemplo, né? Teve restaurante que não conseguiu emitir nota, né? Travou, né? Porque tinha outras alterações que tinha que ser feito, não fizeram, né? Que não tem nada a ver com o IBS-CBS, eram outras obrigações, que o RP não estava alterado, não saiu a nota, né? Então, essas alterações, essas prorrogações, então, eu acredito, do meu ponto de vista, se essas obrigações do dia 3, que ainda vão indicar, né, é, isso daí é uma decisão técnica, porque eu acredito que aquelas pessoas que estão lá na Receita, sérias, responsáveis, de ter uma equipe boa, né, acho que por prudência, sabendo o que ia acontecer, eles prorrogaram. Porque politicamente, né, os políticos não estão preocupados com isso, né? Os políticos, a gente sabe que na véspera da eleição, eles inauguram a obra que não estão prontos, né? E talvez, né, os políticos estão um pouco aí por isso, pela essa situação, né? Eu acredito que essa decisão de ter prorrogado é uma decisão técnica que detectaram aquelas pessoas responsáveis dentro da Receita, né, dentro de uma reunião técnica da Receita e o comitê gestor, que as empresas, pelas estatísticas, pelas notícias e óbvio outro, que 80% das empresas não estavam preparadas para o início das obrigações no dia 3 do 8. Tá? Bom, é a minha opinião, é a minha, né, dos demais, mas é o que eu vivi durante o passado, né? Muitos que é da minha época sabem que lá o governo soltava uma medida provisória, lá na nossa época, ela era prorrogada 30, 40, 20, 15 vezes, né? Então, isso não é novidade, né? Quando implantaram as notas fiscais que saímos do papel para a parte digital, quando alterou a contabilidade em 2008, né, que veio toda essa nova contabilidade, mas isso não teve efeito no mercado, porque a gente vê que 24 milhões de empresas não faz contabilidade, né? Então, hoje a gente vê no mercado o pessoal da contabilidade antigo ainda fazendo a contabilidade, né, com base na Lei 6.404, né, e não com a nova legislação de 2008, né? Então, é esse o problema que tem no Brasil. Quando promete e atrasa, né, reclama, né, e o vice-versa, tá? Mas foi bom, ganhamos, o pequeno ganhou um prazo, talvez de 30, 60 dias, para se reorganizar, né? Eu sei que ninguém está, o pequeno não está tomando nem ciência, não está indo nem atrás, né, dessas alterações, por mais que eu tenha passado, poucos têm tomado providência, né?
Então, essa alteração que houve, eu só, né, da minha parte, eu tenho para agradecer, porque senão, talvez hoje eu não estaria tendo tempo de, né, dar a minha aula aqui com vocês, conversar com vocês semanalmente, porque eu estaria desesperado com a minha equipe, resolvendo o problema de todos os clientes para poder, né, faturar, receber, né, e quitar suas dívidas aí. Bom, gente, seria isso, né? Aguardo vocês na próxima semana, né? Na próxima terça-feira, né? Provavelmente eu ver se eu consigo gerar um material para vocês para a gente falar sobre as notas fiscais, tá bom? Uma boa semana, né, a todos. Obrigado aí pela audiência, pela paciência de vocês aí e até a próxima. Bom dia a todos.